Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Passado aqui no centrinho de Porto Seguro. Mostrar a movimentação para vocês nessa quarta-feira, né? Quartou. E vamos aí compartilhando com vocês essa movimentação da cidade. O pessoal da Forma Turismo estão aí, né? Então, assim, tem uma movimentação boa, né? De estudantes, né? Isso ajuda bastante. Vamos lá. E aí, sempre aquela coisa, né? O estudante, ele não consome tanto, não é aquele consumo que é a família, né? Mas eles são movimentados. Olha que bacana aqui, gente, como é que tá hoje. Ali é o pier municipal, ó. Vou pegar o barco que vai para o Recife de Fora, né? Mata bonita hoje, né? Tá tudo lindo. Olha. Me perguntaram, o pessoal sempre pergunta se Porto Seguro é violento, né? Olha, quando se existe homicídios, né? A gente não pode dizer que não seja violento, né? Mas quando a gente aprofunda um pouco mais a questão, quais seriam essas causas mortes, né? Então, assim, 90% dessas mortes são associadas a facções, a usuários de droga, o tráfico em si, né? Podemos dizer, melhor dizendo. Você não tem, os registros são muito poucos referente causa-morte a pessoas que não tem, a pessoas não tem a ver com esses grupos, entendeu? Exemplo, um pai de família foi assassinado por um latrocínio. Você não vê isso. Ah, fulano, um outro latrocínio ali foi roubar o celular, a pessoa não quis entregar e foi morto. Você não vê isso. Você não vê isso em Porto Seguro. Ainda tem sim casos de furto, né? De vez em quando aparece um furto de uma moto, um furto até mesmo de uma bolsa, invasão de uma sala comercial, que tem lugar mais facilitado, que eles quebram, né? Ali o vidro para roubar uma roupa, alguma coisa. Isso muitas vezes acontece até mesmo pelos próprios usuários de droga. Então, são situações assim, né? Agora, uma das violências que a gente vê muito aqui em Porto Seguro
desde quando eu cheguei aqui, é acerca de acidentes. Morre aqui, gente, eu acredito que deve ter aí causa de, chega a ter até 1, 2 vítimas por semana de trânsito aqui em Porto Seguro, vocês sabiam? Aqui é questão de trânsito, principalmente a motociclistas e ciclistas. Acidente todo dia tem um acidente aqui. Carro, de caminhão, de ônibus, derruba poste. Acontece muito isso. Trânsito muito apertado, né? Então essa é a situação da segurança. Em especial, propriamente dito, aqui dentro de Porto Seguro. Quando eu falo dentro de Porto Seguro, toda essa região aqui de Orla Norte, Paraíso Pataxós, Mundaí, Itaperapuã, Cambolo, Baianão, toda essa região, Vila Valdete, Barracho, estou vendo em todas essas regiões. Aí quando você pega ali para cima, Pindorama, Veracruz, né? A presença, tal como é Baianão também, de facções, né? Quer queira, quer não, os moradores ficam assustados, né? Mas ainda assim, você não vê informações relevantes a isso, né? Família que teve a casa invadida, foram sequestrados, situações como essa você não vê no noticiário. Chuparam fulano de tal, né? Aconteceu isso dentro da casa, invadiram. Graças a Deus, a gente ainda não vê esse tipo de violência permanente, maciça aqui, como é em cidades grandes, né? Ou até mesmo interiores mais violentos, né? E roubo nem se fala. Aqui em Porto Seguro não tem isso. Tem os casos, é óbvio que tem. Mas assim, são casos muito bem fracionados, fração da fração, entendeu? Comerciante ser roubado, né? Tem, mas de vez em quando, entendeu? Arraial da Ajuda não posso falar, porque eu não vivo lá, né? Mas pelo que a gente vê em redes sociais, né? Está dentro dessa mesma situação. Acredito que talvez seria até um pouco mais tranquilo, até mesmo que Porto Seguro. Com as regiões igual é Baianão, né, Campinho, embora lá tem algumas situações sim, mas é aquilo que eu falei para vocês, eu não moro lá para poder pontuar para vocês com uma afirmação assim certa, né? Aqui é o meu meio que eu vivo, aqui eu moro aqui. Então eu posso falar isso com precisão daquilo que eu vi. Trancoso, referente à segurança também, da mesma forma. A questão do tráfico, os
dependentes químicos, mas também você não vê essa questão do sequestro, do latrocínio, do estupro. Vai ter a questão do estupro vulnerável, mas entre as envolvendo familiares ou pessoas próximas, né? Caraíva até encararia dessa região, entraria como, pelos meios de comunicação que a gente tem visto, seria um lugar até mais tenso, por incrível que pareça, pela falta de policiamento, né? Então é uma área com maior dominância. Aqui aluga moto, gente. O pessoal que chega aqui trabalhar é uma boa, né? Se alugar uma moto e trabalhar de motoruba, né? Eu acho que em média uns R$600 você paga por mês. 600 e pouco. Tem um negócio aí que se você indicar, você tem um desconto, né? Na parcela. Quando você quita a moto já é sua. Então, assim, voltando à questão da segurança de novo, seria isso que eu teria para pontuar para vocês, né? É isso que eu poderia pontuar aí para vocês. Aqui em Porto você consegue tranquilamente andar à noite aqui nas ruas. Ninguém mexe com você, pelo menos comigo. Ninguém mexe, entendeu? Você não sente. Vai ter alguns bairros aqui pra dentro. Se você tiver de carro, você entrar, que pode acontecer de você às vezes ser abordado, né? Por um grupo, pode ser abordado. Eles vão perguntar para você: você está indo para onde? Ah, estou indo para tal lugar. Aí vão te passar às vezes até alguma orientação. Não fica com o farol alto, né? Desliga o farol. Ok, certinho, tá indo entregar a pizza, tá deixando alguém, um conhecido, amigo. Isso. Mas nunca vi do tempo que eu moro, fulano entrou em tal bairro e foi fuzilado. Fulano, uma pessoa de bem, entrou de carro, de moto e roubaram a moto dele, roubaram o carro. Eu nunca vi isso aqui, gente. Eu nunca vi. Já vi situações, sim, de carros de aplicativo, né? Que já aconteceu uma vez de ser, pediram, né, o aplicativo e ali a vítima foi amarrada, né? Depois que ele conseguiu recuperar ela, levaram até para o Nápoles. E acho que umas 2 situações dessas, 2 ou 3 situações que eu vi, né? Mas volto a dizer para vocês, né? Hoje a gente fala, nós somos um país subdesenvolvido, né? Terceiro mundo, e infelizmente a violência ela está em todo canto. Porém, há lugares que essa violência vai estar maior, há outros lugares que ela vai ser menor, há outros lugares que ela vai ser média, né? O melhor seria o quê? Que não existisse, ok? Mas ainda não chegamos nesse nível, não. Aí, deixe seus comentários aí. O que você acha? Que a violência no Brasil um dia vai diminuir?
Você acha que há possibilidade da violência ser extinguida? Ou você acha que a violência ela nunca vai deixar de existir e ainda aumentará mais cada tempo que se passa, ela estará aumentada? Eu quero que vocês deixem esse comentário. Eu acho que é um tema muito oportuno, né? A gente tem um pouco de conhecimento de lei, é porque, pela misericórdia de Deus, sou formado em direito. Gostava muito de estudar também sobre as doutrinas penais, né, e criminologia. Então, é um assunto que eu gosto de falar, de conversar. Então, o que você acha? A gente não está falando aqui de política, nem de lado A, nem de lado B, né? Nem de esquerda, nem de direita. Mas o que você, olhando para o país, qual a conclusão que você tem? Diga aí. Ó, inauguração de mais uma loja aí, ó. Agora uma coisa eu garanto aqui nesse Baianão, viu, gente? Aqui é lugar de você ter seu comércio e vender suas coisas, viu? Aqui é bom, hein? Ó, é sempre aí, ó, isso aí, ó. Pandemia, meu filho. Deixa eu falar pra vocês que na pandemia isso aqui tá mais movimentado que hoje, o dia de agora. As pessoas estavam em casa, né, consumia muito. Mas nunca parou, gente. Nem na pandemia não parou isso aqui. Já é bom para você ter o comércio. E falando também sobre a segurança dos comércios, que também não tem isso não, viu, gente? Que isso aqui teve... Plano foi assaltado, bandido entrou no comércio, botou arma na cabeça do ciclano. Você não vê isso aqui. Também não. Então, finalizando esse vídeo aí, um abraço para todos. Espero ter ajudado aí vocês com as informações. Desculpa aí o barulho aí do escapamento. Mas aqui a renda tá baixa. Senão já tinha trocado esse escapamento. Escapamento desse aqui essas motos chinesas, né? Aí você pega lá no Mercado Livre. É uns R$300, um escapamento, 300 e poucos reais. Aí ficando assim, né? Isso aqui atrapalha um pouco, tô usando um baixo nível de diminuir o ruído. Mas isso aqui é chato. Pra mim que tô aqui em cima da moto é chato, né? Acredito que até mais ainda do que pra vocês, viu? Esse prédio tá vendo, viu, gente? 1.300.000, 3 salas comerciais, uma casa com 3 quartos, toda mobiliada, um apartamento. Só no dinheiro, não aceita troca, viu? Isso aí. Um abraço para todos aí, fique com Deus. Mais um vídeo aí batendo papo com vocês, falando sobre Porto Seguro.